Hoje, a entrevista é com o candidato Oilas Pereira, do PT, da Federação Brasil da Esperança, Fé Brasil, entre PT, PCdoB e PV. A entrevista terá duração de 15 minutos, que começam a contar a partir de agora. Oilas, candidato, boa noite. Boa noite, Carlos. Boa noite. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês, discutindo os interesses da nossa cidade. Tá certo. Oilas, vamos começar falando, né, no plano de governo do senhor. Esse plano de governo fala sobre o orçamento participativo e a descentralização administrativa como forma de gestão. Caso o senhor seja eleito, como vai funcionar essa forma de governo? A forma de governo, o fato de distribuir a cidade administrativamente por seções, por cinco seções, uma rural e 5 urbana, é levar a administração pública para a população. Ela participar do processo de forma efetiva. Nós temos, inclusive, como projeto de governo, o orçamento participativo. Não é um projeto do PT de Guarapari, é do PT nacional. A nossa preocupação é levar para a população o que temos de dinheiro e ela dizer o que fazer com aquele dinheiro. Nós temos um percentual hoje curtíssimo de investimento. Né? A gente sabe perfeitamente que nós temos 25% da educação, 15% para a saúde, 6% para a Câmara Municipal, aproximadamente 50% da folha de pagamento, quase não sobra nada para investimento. Então é preciso que você tenha um direcionamento de gestão, criando, como nós estamos criando, o escritório de projetos para captar recursos. Né? É uma forma de você trazer recursos para a cidade, do Estado, da União, inclusive do ponto de vista internacional. A nossa grande preocupação, na verdade, é manter a administração pública sob o controle da população. O senhor falou em descentralizar, né? E a ideia é o quê? Criar subprefeituras nas regiões da cidade? Os nomes são exatamente isso. Você tem, em cada setor, você tem um conselho de educação, um conselho de segurança pública, né? No sentido de levar para a população essas decisões. Esse processo, inclusive, é feito pela própria população, tem a prefeitura organizando, mas a população elegendo os seus delegados, elegendo os seus representantes para fazer essa discussão de forma ampla. Para o pessoal entender em casa, é como se fossem os presidentes de associações, né, dos bairros, que seriam representantes dessas subprefeituras, vamos colocar assim, e aí através deles, aí, em contato com a prefeitura, eles iam discutir melhorias, os problemas das regiões. Corretamente, você tem mais ou menos nessa direção. Não serão os presidentes, claro que também pode ser os presidentes, né? Mas o objetivo é levar para a população os problemas, o dinheiro que o município tem, e trazer dessa população os problemas que ela tem. E ela que vai dizer onde que vai se empregar esse dinheiro. Nós temos a preocupação de quê? De construir. Hoje você tem várias obras necessárias ao município. E, às vezes, você não tem o dinheiro para fazer aquela obra. Mas você tem, qual é a obra prioritária? Tem 2, 3 obras do bairro. Qual é a obra prioritária? Então, essa população vai definir qual vai ser. Dentro dos recursos que você tem, nós vamos executar aquela obra. No plano de governo do senhor, o senhor cita, né, um projeto da construção, da implantação de uma escola cidadã. Que escola? Como é que vai funcionar essa escola cidadã? A escola cidadã, ela tem como projeto você transformar a escola na extensão da sua casa. Nós temos hoje, nas nossas escolas, ela tem aula de segunda a sexta, sábado e domingo ela é fechada. Você não tem espaço. A escola é fechada para a comunidade. A escola é da comunidade, mas a comunidade não tem acesso a essa escola. E nós precisamos fazer, nesse sentido, com gestão democrática. A população vai eleger o seu diretor, os coordenadores de turno, participar diretamente do conselho de pais. Hoje, a gente busca, por exemplo, os grêmios estudantis. A escola tem que ter vida política no sentido estudantil. Nós já tivemos um período que era proibido isso. Mas hoje nós estamos num regime democrático. E é necessário que a população participe desse processo. Dessa discussão, você prepara um futuro prefeito da cidade, um futuro vereador da cidade. Agora, no plano de governo do senhor fala também da criação de telecentros para a realização de consultas médicas. Como é que vai ser o funcionamento desses telecentros? Esse telecentro, Carlos, tem como objetivo encurtar a distância entre o paciente
e o médico. Isso, vamos imaginar que o paciente estivesse em Belo Horizonte. Ele precisava comprar um remédio em Belo Horizonte. Lá, ele pode entrar em contato com o seu médico aqui e o médico autorizar uma receita para ele, um atestado para ele, né? Uma consulta para ele. Então, tudo isso cabe dentro desse processo tecnológico que nós vivemos hoje, né? É uma maneira de você estreitar essa relação e viabilizar a vida do paciente. Entendi. Agora, em relação ao transporte urbano, né? No plano de governo do senhor, tem aqui a sugestão da criação de um terminal de integração entre o Transcol, que já chega até o Trevo de Setiba, e também as linhas urbanas aqui do município. Como é que vai funcionar esse terminal de integração? Esse terminal de integração, nós temos, o nosso pensamento, inclusive, é finalizando hoje, onde é a Praça Vitória, naquela região. Né? A gente pensa nisso... Ali no Kubitschek, né? Só para as pessoas região. entenderem, Isso, né? Então, porque você passa toda Guarapari, hoje você tem um Transcol que vem até Setiba, mas você tem que pagar uma segunda passagem para Guarapari, né? Parte central de Guarapari. E nós entendemos que isso é inconveniente. Acho que há essa possibilidade, nós vamos trabalhar isso juntamente com o governo do Estado, com a iniciativa privada nesse setor de transporte, para que possamos trazer o Transcol, até porque Guarapari também faz parte da Grande Vitória, né? E o Transcol é para a Grande Vitória. E só o pessoal entender, você falou a Praça Vitória, a ideia é o quê? Pegar de repente aquele campo do Independência e criar um... Pode ser naquela região, mas nós pensamos em urbanizar, por exemplo, a Praia do Riacho. A Praia do Riacho tem um setor que tem como você fazer um espaço para eventos. Tem muitos lotes ali, Muitos lotes, uma área maravilhosa. Então tem como você urbanizar a praia e fazer esse setor mais à frente e à direita, no sentido Guarapari-Miaípe, para viabilizar essa execução, né, do transporte e dessa central de eventos. Que aí, de repente, o Transcol, na ideia do senhor, que o Transcol passasse pelo contorno de Miaípe, para não passar por dentro da cidade, fizesse essa integração com os ônibus urbanos? Seria muito melhor. Você não teria, na verdade, esse transtorno do ponto de vista de trânsito, né? Nós temos um problema aqui, verão, por exemplo, como é que você passa, a gente vê isso na saúde, né? Como é que você passa de Muquissabra para Guarapari, em especial na questão saúde, um PA lá na rua Cachoeira de Itapemirim, e o cidadão passando mal, vindo de Santa Mônica para a rua Cachoeira de Itapemirim. É um transtorno. E nós, como homens públicos e como gestores, os gestores que pretendemos ser, eu imagino que você não tem outra maneira a não ser pensar no bem-estar da população. Eu acho que essa é a grande preocupação. A gente sempre diz o seguinte, a nossa luta é pela vida, né? A gente luta, a gente precisa do capital, claro que precisa. Mas entre o capital e a vida, a gente prefere a vida. Porque com vida você ganha o capital, mas com capital você não consegue ganhar a vida. É preciso que se diga isso. Candidato, a gente está falando de saúde em relação ao hospital da cidade, né? Ontem completou um mês, né, da inauguração do hospital, né? E ele ainda não está funcionando. A expectativa do município é começar o atendimento com maternidade através do IFA. Como é que o senhor vê essa questão do hospital? É um desafio, vai ser um desafio para o próximo gestor conseguir recursos, parcerias com o governo estadual e federal para poder manter o hospital funcionando, que vai ser um hospital regional, né? Não vai ser só um hospital aqui do município. Vão receber pacientes de outras regiões, né? Perfeito, Carlos. Você fez uma pergunta muito interessante. Nós, inclusive, temos entendimento divergente da localização do hospital. Essa é uma situação. A outra situação é que nós contamos aqui em Guarapari, pouca gente comenta, mas é preciso que se fale. Nós temos aqui várias obras do governo federal. Eu costumo dizer que, de 40 anos para cá, o único governo federal que construiu em Guarapari foi o governo do Partido dos Trabalhadores. A gente tem que dizer isso. E a gente tem que falar o quê? Nós temos aqui o IFES, nós temos Minha Casa e Minha Vida em Kubitschek, Santa Margarida, Camurugi, Santa Mônica, Praia do Morro. Nós temos, por exemplo, aquela obra que desce da ponte e passa atrás da Igreja Católica, passa na feira. Aquela obra foi uma obra feita exatamente no governo Dilma. E a gente sabe, recurso do governo federal. Nós temos hoje, por exemplo, aquele ginásio de esporte, né, que é no antigo campo do Rio Branco, Complexo esportivo, complexo esportivo, exatamente isso. Feito exatamente pelo governo do Partido dos Trabalhadores. Eu imagino que a população, inclusive, possa refletir uma possibilidade do prefeito do Partido dos Trabalhadores com o presidente do Partido dos Trabalhadores. Eu não tenho dúvida nenhuma de que nós vamos, eu e a minha companheira vice Jusceia,
vamos ter muito trabalho, mas vamos ter muita alegria. Possibilidade, inclusive, de você falar numa possibilidade de ter uma segunda ponte. Porque não faz uma segunda ponte em Guarapari sem o governo federal. É preciso que se diga isso. Né? Nós podemos sonhar nesse sentido. Só que está querendo dizer que para manter o hospital precisa ter esse apoio do governo federal junto com o governo estadual. Não tenho dúvida disso, eu não tenho dúvida disso. Eu acho que é impossível você fazer um trabalho aqui fora, desconectado do governo federal. Nós pretendemos, inclusive, fazer uma parceria com os nossos municípios vizinhos, né? Até porque temos, por exemplo, Anchieta, temos Alfredo Chaves, os municípios, né? Piúma, que estão próximos da gente. E montar uma estrutura de um atendimento à altura. Eu acho que hoje, por exemplo, faz parte quando você fala numa estrutura, né, de turismo, como é que você atende a população turística sem hospital? Me fale. Nós temos uma situação, Carlos, em Guarapari, que nós estamos propondo, que as pessoas não gostam de falar nisso. Nós estamos propondo, por exemplo, o Conselho das Águas e do Esgoto. Porque é comum em Guarapari, na alta temporada, você enfrentar aqui o surto de gastroenterite, ou seja, a dor de barriga, dor de cabeça e diarreia. É comum isso em Guarapari, há muito tempo. E a gente não vê nenhuma posição nesse sentido. Hoje, você tem, no centro de Guarapari, todo o esgoto é jogado de forma in natura no mar. E a gente paga esgoto, quase igual ao valor da água. Nós precisamos discutir isso. Esse conselho será um conselho deliberativo, composto pelo Poder Executivo, pelo Poder Legislativo, pela população, pela CESAM e pelo Clube Diretologista. Nós precisamos de fazer isso de forma urgente. Nós não podemos continuar tendo essa água da forma que estamos tendo. Todo verão o problema é o mesmo. É a famosa, não sei se você já ouviu aqui na cidade, né? A população fala de forma normal, a virose. É uma virose. Gente, é uma virose. Gente, é água. Todo mundo sabe que o problema é da água. E não se tomou uma posição nesse sentido. Só está falando em relação à questão do lançamento do esgoto irregular, né, na rede pluvial. Nós estamos lançando o esgoto lá, mas o tratamento da água também. Lá na fonte, o tratamento da água. A água não tem vindo a contento. Se você tem essas informações, inclusive da própria município que faz esse papel de informar, dizendo que o problema é da água. Ora, o médico fala, é o problema da água. A virose, essa virose, a famosa virose, é da água. Né? A gastroenterite é da água. Se é da água, então nós temos que resolver isso. E até hoje eu não vi nenhuma posição nesse sentido. E é uma posição que nós vamos ser intransigentes nesse sentido, Carlos. Eu imagino que a população de Guarapari esteja nos ouvindo, né, esteja acompanhando a nossa preocupação, e você pode ter certeza que teremos uma administração preocupada com a vida e preocupada exatamente com a população que vive em situação mais complicada. Nosso olhar, eu digo sempre, vamos governar para todos, mas o nosso olhar especial vai ser sempre por menos favorecido. Essa universalização, né, do sistema de esgoto, né, do acesso à população. Correto, né? Exatamente isso. Que a gente percebe que tem muitos bairros aqui da cidade que sofrem com essa questão, né, valão, né, de esgoto a céu aberto. Muito, exatamente isso. E é necessário que tenhamos uma conversa com a CESAM, já que ela tem a responsabilidade nessa área, e tentar dar um outro norte, né, para o município. Candidato, o nosso tempo já está se esgotando, né? O senhor tem agora 1 minuto para as suas considerações finais. Eu quero dizer que nós estamos, na verdade, nessa marcha, temos uma história em Guarapari, e você que está nos ouvindo, eu espero que nos acompanhe, que acompanhe, por exemplo, essa luta nossa, da nossa frente. Pedimos aqui o voto aos senhores e às senhoras, pedimos voto à juventude, pedimos voto para nós, no 13, claro, e para os nossos vereadores, os vereadores do nosso grupo, da nossa bancada. Eu espero muito que Guarapari possa ter a oportunidade de ter um prefeito eleito pelo Partido dos Trabalhadores em conexão com o governo federal. Se a gente tem essas obras todas, como eu falei, o IFES que eu não falei, que eu não terminei de falar, o IFES, importante também que se fala, né, obra do governo federal, eu tenho certeza que Guarapari vai dar um salto de qualidade de anos-luz. Eu não tenho dúvida nenhuma quanto a isso, pelo compromisso que o nosso presidente tem com Guarapari. Poucas pessoas sabem disso, mas ele já esteve aqui comigo 3 vezes,
no passado isso, lógico, ainda não era presidente da República, né? E a gente passou aqui, conversamos muito sobre o Guarapari, e ele profetizava, você e a Jusceia, vocês serão os meus braços direitos nessa cidade. Eu não esqueço disso. Que vocês não esqueçam o nosso 13. Tá certo, a gente agradece o Oilas, né, candidato do PT. Lembrando, gente, que na quarta-feira o entrevistado vai ser o Rodrigo Borges, do Republicano.